né? E agora, chegando no Sport TV, eu sei que você entrou, e eu lembro dessa época, não foi pesquisa, eu realmente lembro, porque desde pequeno eu acompanhava, que você entrou pelo Passaporte Sport TV, né? Você fez aquele processo inteiro, e você foi correspondente em Moscou, cara. Eu queria que você contasse um pouco, além da questão da língua, que eu imagino que deva ter sido uma barreira, né, que você teve que conviver lá. Você foi com o Rafael De Angeli, foi isso? Eu queria que você contasse como é que foi essa experiência de entrar. Eu sei que você teve um período de adaptação antes, né? Mas já ter essa experiência internacional, que acredito que deva ser um episódio muito legal aí na sua vida. Nossa, muito especial. Só que quando você fala que acompanhava quando criança, isso me dá um pouco de tristeza, né? Não foi, Porque não aí, foi chamando de velho. porque aí você começa a pensar, Pô, fala, caramba, não, é que pô, parece, 2011, cara, 2011 eu tinha 12 anos, cara. Então, criança, pô, parece que eu foi era ontem, criança, eu era cara. criança. Eu era criança. Não, eu tô brincando. Então, foi muito especial, assim, primeiro, ser aprovado no passaporte, para mim, já foi a realização de um sonho, de verdade, assim, sem querer ser, sabe, de demagogia nem nada, era um sonho mesmo, assim, eu queria muito, 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 sempre quis trabalhar no Sport TV. E você entrar para já ser correspondente é uma coisa realmente muito única, né? Tanto que hoje, por exemplo, o projeto já não existe mais, né? E a gente ali, quem viveu, viveu, sabe? Essas coisas assim que são oportunidades que surgem ali. E eu me sinto muito privilegiado de ter vivido esse momento, né? E ali, é curioso, porque quando eu soube que eu ia para a Rússia, né? E aí nos avisaram, eu e o Rafael De Angeli, né? Nós dois iríamos juntos, porque é um país difícil, tem a questão da língua, né? O frio também. E a primeira coisa que a gente pesquisando, conversando com brasileiros que moraram lá, a gente falou com o Shoa, né, que chegou a ficar um período ali de 3 meses lá na época ali da União Soviética, e ele falou, cara, aprenda russo, nem que seja o básico, mas você precisa aprender em russo a dizer que você não fala russo, sabe? Uma coisa assim. E a gente começou a fazer aula aqui, aula particular, 1 mês mais ou menos de aula todo dia, cara. A gente fez um intensivão assim absurdo todo dia, e aí eu ficava vendo seriado em russo, sabe? Umas coisas de maluco, vendo desenho em russo, umas coisas loucas, assim, a cabeça tentando uma imersão mesmo total assim para começar a desenvolver no cérebro ali, falando, olha, é isso aí que você vai encontrar, sabe, para já ir meio que se acostumando. E aí a gente aprendeu de fato a falar em russo, que não falava russo, e que foi a coisa que, cara, mais abriu portas pra gente. Impressionante, assim, porque a gente chegava lá, por exemplo, eu vou dizer como é que era, assim, eu falava, ó, Ia, eu, не говорю, não falo, по-русски, russo. Então eu falava assim, ó, Я не говорю по-русски. Aí eu perguntava, você, говорите, fala inglês, pangliski? Então assim, вы говорите по-английски? Então a frase era essa, Я не говорю по-русски, вы говорите по-английски? Era isso. Cara, os russos ficavam loucos, falando, mas você tá falando russo? Mas você tá falando russo? Como assim? Você é do Brasil? Eu falava, não, Я бразильский jornalista, eu sou jornalista brasileiro, tá? Eles ficavam loucos, loucos, loucos. E aí eles ajudavam, cara, demais, assim, eles faziam um esforço E o esforço que sobrenatural para você ajudar a tinha, gente, né? Uhum. para ajudar a gente só porque isso quebrava o gelo, né? E aí depois a gente aprendia ali, né? A gente foi aprendendo mais o russo do dia a dia, né? Óbvio que não dá para fazer, por exemplo, eu não me sinto capaz de fazer uma entrevista em russo, né? Mas a gente no final do passaporte já fazia o povo fala, né? Que é quando você vai entrevistar as pessoas na rua, a gente já fazia em russo e conseguia entender, cara. E era muito louco, assim. Era uma coisa, sabe, uma satisfação pessoal de falar, cara, a gente tá falando russo mesmo. A gente tá aqui entrevistando as pessoas em russo e entendendo e conseguindo rebater, sabe? Ele falava uma coisa, eu conseguia, rebater em russo, tanto eu quanto o Rafael. Assim, a gente conseguiu chegar nesse nível de russo, a ponto de eu fazer uma matéria depois quando eu voltei em 2017, que isso foi em 2012, né? Que eu tive lá em Moscou, morando em Moscou. Em 17 eu voltei para a Rússia para a Copa das Confederações e eu fui fazer uma matéria no museu soviético que tinha em Kazan, que foi a cidade que eu fiquei, e lá o cara não falava inglês nada. E eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos gravar aqui, a gente vai gravando e ver o que dá, né? E aí ele foi falando, sabe, tudo em on, tudo gravado. E ele falando e eu entendia tudo. E eu conseguia, sabe, rebater ali. Então ficou meio que um bate-papo em russo no Museu Soviético. Então, assim, foi, cara, muito legal mesmo. Uma experiência muito bacana. E aí essa eu me lembro que foi uma coisa que me marcou demais, assim, o aprender russo, né? Porque é uma coisa, você imagina, eu nem de férias, assim, eu me imaginava, sabe? Não era um destino que aparecia entre os primeiros, sabe? Vou para a Rússia, para Moscou e tal. Nunca foi uma coisa que eu tinha vontade de conhecer nem nada.
É assim, óbvio que tinha vontade, mas não estava ali na lista de prioridades, né? Então, não passa pela cabeça da gente aprender russo, tá? Então, depois de ter aprendido, foi muito... foi uma experiência muito legal. O frio me marcou muito também. O frio foi uma coisa que... Eu ia perguntar como é que era viver naquele gelo lá, cara. Então, você vê, eu fiquei pouco tempo lá, foram 6 meses, mas eu cheguei lá, estava fazendo -20. Meu Deus. Era nessa faixa, -22, -23 e tal. E a Rússia, quando chega essa época de início de ano, eu fui para lá, olha que louco, eu fui para lá na terça-feira de carnaval. Eu saí do Rio de Janeiro, onde eu morava, passando de táxi pelos bloquinhos, assim, cara. Andando de short, bermuda, chinelo. A cidade, cara, um fervo. E fui pro aeroporto, cheguei lá já nesse choque. Então tava 38 graus aqui para -20. Foi essa a diferença de frio. E aí lá eles param tudo, cara. Janeiro e fevereiro eles fecham, o governo fecha todos os ministérios, escola fecha, o próprio trabalho eles dão folga. E aí o pessoal vai muito para Sochi, que é como se fosse uma, né, a praia ali deles e tal. Então eles vivem. E aí que agora que já pode viajar para fora, muita gente vai até para os lugares ali mais pro sul, tem muita gente que gosta de ir para o Brasil e tal, eles vão mais para ali para Portugal, para aquele lado da Europa ali, mas na época da União Soviética não podia sair, né? Então eles só podiam ir para dentro da União Soviética. Então Sochi era o grande destino assim dos russos. Então eles vão muito para lá. Então a gente chegou a cidade meio que abandonada, assim, sabe? Uma cidade fantasma, com neve, tipo 1 metro de neve, com tudo parando de funcionar, aí metrô para de funcionar. A neve é legal, para quem nunca viu neve, a neve é legal no primeiro dia. Você vai, faz o boneco de neve lá, aí Joga no taca amiguinho, neve, né? taca neve no outro, guerra de bola, isso é maravilhoso, cara, sensacional. Aí você vai lá, pô, neve, a neve caindo, tá excelente. Cara, o segundo dia que você não consegue mais, se você tem que ir para algum lugar, você não consegue, porque o metrô não passa com neve, entendeu? Aí tem que esperar vir para tirar neve. Então, assim, e aí escorrega pra caramba na calçada. Você tem que andar com cuidado para não cair. Enfim, é curioso, mas assim, eu prefiro o nosso tempo aqui no Brasil, sabe? Muito mais sol do que... Eu sou muito mais do calor do que do frio. Mas tem coisas assim, pra você ter uma ideia, João Pedro, assim, que a gente vivia... que impactava o nosso dia a dia, bateria de câmera, por exemplo. A gente botava todas as câmeras para carregar. Quando a gente chegava nesse frio que ligava a câmera, ela durava, sei lá, 2 minutos a bateria. Pum, apagava, por causa do frio. Não resistia a nada. Telefone, você botava ele para fora para ver assim alguma coisa, caía. É uma coisa de louco, assim, cara. Não tinha a menor ideia que acontecia isso, caramba. A bateria vai pro saco. E assim, para você ter uma ideia, a bateria vai pro saco e a gente sofre muito. O meu pé, por exemplo, tinha dias assim que eu não sentia o pé. Eu andava e falava, cara, eu não tô sentindo meu pé. A gente parava numa cafeteria que tem aquecedor em todos os cantos, né? Então eu tirava a bota, colocava o pé com meia no aquecedor direto, assim, para ele pé aquecer, para voltar a sentir os dedos, cara. Uma coisa de... o frio, vou te dizer, cara, o frio castiga muito, cara. Castiga demais, é complicado.